Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que há por toda parte, mas que, olha, a gente quase nunca nota. A incrível rede de transporte que literalmente move o nosso mundo e traz tudo até nós. Para começar, vamos fazer um exercício simples. Dá uma olhada nos objetos ao redor agora mesmo. A caneca de café, o celular, a cadeira. Cada um deles fez uma jornada, às vezes gigantesca, para chegar até aqui. Vamos pegar um exemplo bobo. A pasta de dente. Já parou para pensar de onde vieram os ingredientes? Onde a embalagem foi feita? É uma teia super complexa e, para ser sincero, fascinante. Porque, no fim das contas, transporte não é só sobre colocar uma coisa num caminhão ou num navio e pronto. É um sistema inteligentíssimo, sabe? Quase uma coreografia logística que envolve muito planejamento, eficiência e uma coordenação que a gente nem imagina. Ok, então vamos a fundo nisso. Para entender como tudo funciona, a gente precisa primeiro ter uma definição bem clara. Afinal, o que é exatamente transporte? Olha, uma boa definição como essa destaca alguns pontos-chave. Primeiro, integridade da carga, ou seja, nada pode chegar quebrado. Segundo, confiabilidade de prazos, tem que chegar na hora certa, né? E talvez o mais importante, garantir o desempenho dos investimentos. Basicamente, o transporte é a atividade que faz a economia girar. Sem ele, nada acontece. E essa atividade, claro, evoluiu de um jeito impressionante. Lá em 1705, a máquina a vapor deu o pontapé inicial para a Revolução Ferroviária. Bem mais tarde, em 1897, o motor a diesel do Rudolf Diesel simplesmente revolucionou as estradas, colocando os caminhões para rodar com força total. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, o transporte aéreo decolou, mudando completamente o jogo para aquelas mercadorias mais urgentes e de alto valor. Agora, o que é realmente interessante é que não importa o meio de transporte, se é navio, trem, avião, todo o sistema é governado por dois princípios econômicos bem simples, mas que são assim extremamente poderosos. O primeiro deles é a tal da economia de escala. A lógica aqui é bem direta. Quanto mais coisa se transporta de uma vez só, mais barato fica o custo por cada item. É tudo sobre aproveitar ao máximo a capacidade do veículo. O exemplo do ônibus é perfeito para entender isso. Pensa só, o salário do motorista, o combustível, a manutenção, esses custos são praticamente os mesmos. Não importa se ele está levando 2 ou 30 passageiros. Então, fica claro, né? Encher o ônibus é muito, mas muito mais eficiente. E a mesma lógica vale para um container ou um caminhão. O segundo princípio é a economia de distância. Esse já foca em reduzir o custo por quilômetro rodado. A ideia é que, quanto maior a distância que se percorre numa única viagem, mais aqueles custos fixos de carregar e descarregar o veículo acabam se diluindo. E isso leva a gente para um dilema super prático. Imagina só uma entrega para um cliente que fica a 300 quilômetros de distância. Se outros clientes ali na mesma rota também vão fazer pedidos em breve, o que é melhor? Fazer duas viagens menores, separadas, ou esperar um pouco para juntar tudo numa única viagem maior e mais eficiente? Isso é economia de distância em ação, no dia a dia. Bom, agora que a gente já entendeu as regras do jogo, vamos ver o porquê de tudo isso. O transporte não existe só por existir. Ele tem 5 funções que são cruciais na nossa economia e na nossa vida. Dá para pensar nessas funções como 5 superpoderes, sabe? E esse diagrama aqui ilustra isso muito bem. Vamos dar uma olhada em cada um deles, começando pelo mais básico de todos. A primeiríssima e mais importante função, a disponibilidade de produtos. É só por causa do transporte que a gente consegue comprar, sei lá, um azeite italiano, um eletrônico feito na Ásia ou até frutas de outra região do Brasil, tudo isso no supermercado da esquina. Ele simplesmente conecta quem produz com quem consome, não importa a distância. Isso já puxa o gancho para a função econômica. O transporte permite que uma empresa venda seus produtos muito além da sua cidade, alcançando mercados totalmente novos. Ele literalmente expande a economia, criando oportunidades e desenvolvimento regional ao levar os produtos para onde tem gente querendo comprar. Com isso, a gente ganha um efeito colateral fantástico, a quebra de monopólios. Pensa bem, quando o transporte funciona direitinho, um único fornecedor local não consegue mais ditar os preços sozinho. A concorrência pode vir de outra cidade, de outro estado ou até de outro país. E para nós consumidores, isso significa mais opções e geralmente preços melhores. A quarta função é a mais óbvia, a mais literal, a movimentação física dos produtos. Parece simples, mas tem um detalhe crucial aqui. Enquanto um produto está em trânsito, dentro de um caminhão, navio ou avião, ele fica temporariamente inacessível, fazendo parte do que se chama de inventário em trânsito. E por último, uma função menos comum, mas muito estratégica, a estocagem.
Às vezes, o próprio veículo serve como um armazém temporário. Imagina que um depósito está lotado, mas um novo pedido precisa ser feito à fábrica. A empresa pode usar o tempo da viagem para esvaziar o estoque que já tem. É uma solução cara, com certeza, mas que em alguns momentos é necessária. Mas olha, nada disso. Nem os princípios, nem as funções, nem os veículos funcionam no vácuo. Tudo depende de uma base muito sólida. E essa base é a infraestrutura. A gente está falando da fundação sobre a qual tudo é construído. Portos para os navios, aeroportos para os aviões, ferrovias e rodovias para os trens e caminhões. Mas vai além disso, viu? Inclui também os sistemas de telecomunicação para rastrear as cargas e, claro, a energia que alimenta tudo isso. Então, o ponto crucial é este. A qualidade da infraestrutura de um país, seja pública ou privada, está diretamente ligada à sua capacidade de crescer. Se a infraestrutura é ruim, ela cria gargalos, aumenta os custos e acaba freando o desenvolvimento econômico de todo mundo. Do motor a vapor aos drones de entrega que já começam a aparecer, o transporte nunca parou de evoluir. Ele moldou o nosso mundo, definiu fronteiras e conectou culturas. A pergunta que fica no ar é, com a tecnologia avançando tão rápido, qual será a próxima grande revolução que vai transformar de novo a maneira como a gente move o mundo?